mente de Cristo. Repita comigo, mas nós temos a mente de Cristo. Assim se dando glória a Jesus. Queridos, quero agradecer também como de obreiros aqui na exposição, esse varão mais estiloso do que eu. Também o varão que recepcionou na porta de Jesus, abençoe o Senhor, a sua casa, a sua família. Bom, queridos, o texto que acabamos de ler é um dos textos que para mim é o mais revelador. É um texto que vai trazer um aspecto de revelação, um aspecto diferente dos demais. Para mim é um texto muito profundo. A carta de Paulo aos Coríntios é escrita em Éfeso, no ano mais ou menos 51 depois de Cristo. O apóstolo Paulo está em Éfeso, ele está ali debatendo com os doutores, trazendo almas para Jesus, trazendo um avivamento para aquela cidade. Só para você se situar, em Atos capítulo de número 19, Paulo é enviado na segunda viagem missionária a essa cidade, a cidade de Éfeso. Só para que você entenda o contexto desse livro. Ele está lá em Éfeso recebendo as instruções, está lá dando instruções para aquela igreja, formando bispos, até que ele se lembra da cidade anterior que ele visitou, que era Corinto, uma cidade marcada pela carnalidade. Se você fosse para essa cidade, a primeira coisa que você veria seria mulheres sacerdotisas que serviam a Afrodite. E você é uma região, uma metrópole, uma cidade movimentada, assim como São Paulo, não sei se por aqui é assim, mas você é uma cidade movimentada, viu pessoas de todos os lugares, era praticamente o centro comercial da Ásia, era a potência da Ásia em questão de comércio. Só que aquela cidade, ela vivia em constante carnalidade, a prostituição era grande naquele local. Só que aonde chega a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele causa uma coisa chamada transformação. Aleluia! Eu vou dizer, aonde o Evangelho chega, ele causa transformação.
revela algumas informações acerca de vocês. Vocês estão passando por um momento em que a divisão está batendo na porta de vocês. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas mesmo, eu sou de Jesus. E os piores eram de Jesus, não queriam ouvir ninguém. Falavam: não, já recebi a porta-voz de Deus. Ultrapassava muitas vezes a autoridade que Deus colocou na terra. Olha aí, Jesus. Só que aí a Senhora não vai só relatar isso, ela vai relatar outros problemas. Só que Paulo, para dar aquela suavizada já no começo, ele vai falar acerca de um detalhe que vai ser essencial para essa pregação. Ele vai começar a falar sobre a sabedoria de Deus. A mensagem de hoje, o Espírito Santo comunicou e falou assim: Joana, a palavra-chave da tua pregação vai ser revelação. Eita, gente! E por que a porta dos céus está aberta? Porque quando eu estava sentado aqui, Jesus falou assim: a porta da revelação já está aberta. Glória! Só basta você entrar. E como eu entro, Joana? É dando glória. É dando glória. Jesus, fala comigo. Eu quero me entregar por inteiro essa noite. Mas eu vou entrar. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele já vai começar a entrar naquilo que eu chamo de poder teológico. Paulo diz: eu não fui a vocês com sabedoria humana. Eu não fui a vocês com eloquência. Não utilizei verbos, a verbalização mais formal possível para chegar a vocês. Eu fui um simples, porque o poder não estava nas minhas palavras, estava no Espírito que eu carregava. Paulo está relembrando que quando chegou em Corinto, ele prega naquela cidade, e até por um momento ele achou que a pregação dele não tinha nenhum valor. Você vai ver que em Atos ele vai orar, porque quando o ministro de Deus às vezes não consegue, mas aquela pregação o povo não recebeu, aí ele foi pro joelho, aí ele falou: Jesus, o que está acontecendo? Jesus falou: calma, tem muita gente nessa cidade para se converter. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Talvez você falou para aquele teu familiar teu, falou assim: ó, Jesus muda a tua história, Jesus transforma o homem. Aí você viu que ele não quis aceitar de primeira. Jesus está dizendo: calma, estou chegando lá. Por quê? Eu estava conversando hoje com um amigo meu, aí ele falou assim: às vezes a gente entrega e o coração está duro, né? Muitas vezes a gente fala para alguém de Jesus e aquele coração está duro, não quer ouvir de primeira. Só que eu falei assim: olha, o evangelho é igual a quando a água está respingando na pedra, pode demorar o tempo que quiser, mas vai furar. Aí veio para mim a palavra do Senhor lá nos livros dos profetas, quando o profeta Isaías diz: a palavra do Senhor é como a pedra que expulsa a outra. É aquela que vai na divisão da alma e do espírito. É aquela que vai no profundo da alma, no profundo do homem e transforma. Aí Paulo ele vai começar a falar isso. E ele fala assim: a sabedoria de Deus está resumida numa pessoa, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí eu já quero começar a entrar na mensagem. Quando nós falamos dessa revelação que encontramos no versículo 9, ele diz: olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não entrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Só que o centro da mensagem não está só aqui, porque aqui é um detalhe do futuro. O nosso futuro não é aqui, é lá. E sabe, eu estava meditando para Deus, olha a mensagem, e Deus falou assim: olha, Tiago, é a porta da revelação, só que essa porta da revelação vai revelar uma coisa: a mente de Cristo, que nós devemos ter. Essa mentalidade de Cristo tem que estar enraizada dentro de cada crente.
da mente. O homem é tricotomia. Como assim tricotomia? Vou explicar para você. Tricotomia é o que nós chamamos de formação do homem, que forma o ser humano. O ser humano é composto por três divisões. Não são três pessoas, três divisões: alma, espírito e corpo. O corpo é o que você está aí, é o que você está usando para viver, é o que você está usando para escutar. A alma é os seus pensamentos, é a forma como você está raciocinando junto comigo, tentando entrar logicamente naquilo que eu estou sentindo e talvez expressando até com as suas emoções. Quando você sente o glória a Deus, quando você sente aquela euforia para dar glória a Deus, aleluia. E o teu espírito é esse que Deus botou dentro de você, que inspira você a adorar. Porque é um homem natural. Ele não compreende as coisas do espírito. Por quê? Porque o seu espírito está parado. Porque quando Deus formou o homem, vamos lá voltar em Gênesis. Vamos lá, eu estou devagar para você entender. Quando Deus formou o homem em Adão, Deus formou o corpo. Imagine comigo, Deus pegando o barro, ele foi e tocou. Meu Deus, olha isso. Olha que interessante. Para as demais, ele falou: haja, faça. Mas para o homem, ele resolveu ir lá e tocar. Meu Deus. Aí a gente vê porque o ser humano é isso aqui, ó: movimento, sociável. Você já percebeu? Quantas vezes você vai socializando hoje aqui? Estava aqui, a hora do pastor falando com ele. Aí eu toquei no braço dele. Por quê? É
Esse homem, ele cai. Meu Deus! Alguns diziam, não tem mais solução para esse homem. Adão, morte. Adão, morte. Mas só que a revelação chega. Meu Deus! Em Gênesis capítulo 6, Deus fala assim: eu não terei mais, eu não vou colocar mais o espírito do homem lá. Deus retira o espírito do homem. Em Gênesis 6. Gênesis 6 fala, só você. Depois que Deus retira o espírito do homem, o homem anda no seu prazer. Ele anda na carnalidade. Ele só olha para as coisas da terra. Ele tenta adorar Deus. Ele procura relacionamento com Deus, mas não consegue chegar lá. A ponto de que ele tem que ter um sacerdote para o representar. Um sacerdote para o representar diante de Deus. Só que ali, ao decorrer da história, Deus já tinha marcado um tempo exato. O Cristo vai vir. O Salvador vai vir. E quando ele vier, ele vai mudar tudo isso. Até que chega a plenitude dos tempos. Em que a graça manifestada através de um bebê nascido de mulher, nascido sobre a terra. Esse homem é Jesus Cristo, nascido, gerado pelo Espírito Santo dentro de nós. A revelação de Deus chega ao mundo. E olha que interessante, eu estava estudando sobre a mentalidade de Cristo e me veio à mente um texto que era sobre Ezequiel, quando ele fala dos 4 seres viventes perante Deus. Esses 4 seres viventes, eles carregavam algumas características. Um era o rosto de homem, um era o rosto de boi, o outro era o rosto de leão e o quarto era o rosto de águia. Alguns homens que estudam a Bíblia falam que esses 4 revelam a mentalidade de Cristo, revelam a forma completa de Cristo. E já, por que 4? 4 evangelhos. Leão representado por Mateus. Mateus vai representar Jesus como um rei, a mentalidade de um rei. Quando você vai ler Mateus, você vai ver um detalhe interessante em Reino dos Céus. O meu rei é semelhante a tal. Você sempre vai ver isso na narrativa que Jesus vai. Jesus sempre fala ali por parábolas, explicando-lhes acerca do reino de Deus. O segundo é o de boi. Boi serve. Marcos vai tratar Jesus como servo, tanto que o texto próprio de Marcos é o quê? Marcos 10:45. Calma, estou chegando lá. Estou caminhando para você entender e no final você não embora. Calma aí, vamos lá. Caminha comigo. Ó, Marcos, boi, servo. Por quê? Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Representando que Cristo, ele não veio para ser um rei, para ser servido, não. Ele veio para servir, ele veio para ser servo. Ele desceu um degrau abaixo. Ele poderia vir como um anjo, ele poderia vir uma revelação gloriosa dizendo: eu vim acabar com tudo, eu vim acabar com o pecado, mas não. Ele resolveu ser um pequeno
sua vida. Sabe essa tribulação que você está passando? Sabe essa provação que você está passando? Ela nem um pouquinho assim comparada com a glória. Eu sei. Posso entender o seguinte: a graça dele é tão graciosa, é tão bastante para a nossa vida, que ele está contente passar por tribulação e diz: eu sei o que é ter a mesa farta, eu sei o que é ter honra, mas eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter que ouvir do dono do carro assim: olha, tá, já acabou, vamos dispensar você. Paulo entendia bem isso, sabe por quê? Porque ele disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: não importa se aqui na terra acabou, porque lá no céu, onde eu for, não acaba. Existe transformação para terminar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados no vosso entendimento. O convite de Jesus nessa noite para você é: tenha a mentalidade de Cristo, a mentalidade divina, a mentalidade lá de cima. E eu estava dizendo para você: Jesus, ele tem grandes revelações a dar a você. É só você estar disponível a essa revelação. Amém? Que Jesus continue abençoando. Quantos podem dar um brado de glória bem forte nesta hora?